Bom dia, estamos começando mais um programa Médico da Família. Hoje, dia 1º de agosto, segunda-feira, vamos iniciar esta semana que tenho certeza vai ser maravilhosa. E vamos falar de um tema que foi o mais pedido por cartas e e-mails: refluxo gastroesofágico. Você já ouviu falar disso, hoje os nenezinhos apresentam muito mais do que antigamente e nós vamos tirar todas as dúvidas. Então o programa é imperdível. Os abraços de hoje vão para o aniversariante, senhor Chiquito. Liderança nossa lá do Lar do Trabalhador, um senhor maravilhoso, um homem decente que luta por aquela região, uma pessoa que realmente nos enche de alegria, de otimismo e de esperança. Porque na idade do senhor, seu Chiquito, ter essa disposição, buscar as melhorias através da política, ter esperança em homens públicos, como a minha pessoa, é que me faz acreditar que a política é transformadora, sim, do desenvolvimento e do crescimento de uma cidade. Parabéns, seu Chiquito. Também para a Janice Espíndola da Cunha, que aniversariou no sábado, dia 30. Ela que é moradora lá do bairro Vila Sobrinho. E para a dona Natalina Rocha, moradora do bairro Oliveira 3. Uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande e que está sempre acompanhando o nosso trabalho de vereador aqui em Campo Grande. Queimação na garganta ou azia são alguns dos incômodos que caracterizam o refluxo gastroesofágico. Pois é, esse mal repentino não é uma experiência só de adultos. O refluxo afeta também os bebezinhos, principalmente depois das mamadas e refeições. No entanto, os cuidados com os pequeninos devem ser redobrados para que problemas mais graves não venham ocorrer. E sobre este assunto, vou conversar com a minha amiga já de todos vocês, ela que é gastropediátrica, professora doutora Gildinei Maria Alves. Bom dia, doutora Gildinei. Bom dia, é um prazer imenso e uma grande satisfação ter um doutor, deputado e um doutor pediatra como você, Paulo. Obrigado, professora. E eu começo lhe perguntando, do ponto de vista gastropediátrico, o que vem a ser o refluxo gastroesofágico? Refluxo gastroesofágico, como o próprio nome está definindo, é a volta do conteúdo gástrico para esse tubinho que é o esôfago. E isso leva um desconforto, principalmente aos bebezinhos, aos adultos. Quais são as causas que provocam este refluxo? Correto. Quando o recém-nascido e o lactente, que são até 12 meses de vida, eles têm a parte do esôfago, esfíncter inferior esofágico, com a contenção diminuída, e tem a parte dele de crescer e desenvolver mais deitado. Isso tudo faz com que o retorno gástrico, que vem da região antral, do gástrico, o HCl, volte para o esôfago. E esse retorno, porque esse esfíncter inferior esofágico não tem uma contenção apropriada ainda, o ângulo de Ries, que fica na terminação do esôfago, desse esfíncter, com a região fúndica do gástrica, e também o pilar direito do diafragma, que envolve o esôfago, também não está com a sua potência correta. A roseta, que pega a parte diafragmática, as pregas embaixo, para limitando com o abdômen, não tem ainda toda a sua maturidade, faz com que esse refluxo, esse retorno desse conteúdo gástrico seja bastante frequente, que isso é visto como a saída desse mamar que essa criança está tomando logo depois que ela mamou. Isso traz qual sintomatologia para essas crianças? O primeiro sintoma que a mãe vai falar, na maioria é fisiológico esse refluxo, Paulo, Patológico vai ser
o que eu vou falar adiante. O fisiológico, o neném continua saindo esse vômito, ele vomita, sai, que na verdade é uma regurgitação que ele está fazendo, tá? Ele mama, não chora, não tem dor, e ele logo já colocam, depois eu vou falar que isso não é o correto, para deitá-lo na posição da horizontal, quando ele tem que ficar na vertical e sem sacudir essa criança. O patológico é aquele bebê que não ganha peso, que está vomitando muito, que ele quando pega o mamá da mamãe, ou a mamadeira mais o mamá, ele chora, porque esse volta do HCl está sendo mais constante, e você não tem, como nessa região antral do estômago, tá, o muco e o bicarbonato que tampona para não ter uma autólise desse estômago. Nós lá no esôfago, esse tubinho, você vai ter só do intersticial um pouquinho de bicarbonato que vem para tamponar. Então a dor, a criança chora. Quer dizer, então, que a volta de alimentos, leite... Junto com HCl. Junto com o ácido clorídrico que está lá no estômago, que é o na região antral. Isso. É. Ele queima essa região do esôfago, levando uma esofagite. Isso causa dor. Pode levar esofagite, que é a complicação. Isso. Muita dor. E aí a criança chora. Muita. Inclusive, a criança vai virar para o lado, tá? Que é o torcicolo entre aspra, que é a síndrome de Sandifer. Porque ela não aguenta estar banhando até ali na região da cervical. E vai ter outros componentes quando é o patológico. Essa criança vai ter tosse, vai ter dispneia, e não cresce, não pesa estatura. O diagnóstico do refluxo, como que é feito? Além da clínica, né, que é fisiológico na maioria, você vai fazer com estudo do esôfago, né, vai ser pegametria, que vai mensurar como que está a acidez dessa criança, em número, em frequência, que é um número, né, para poder avaliar a endoscopia. Às vezes precisa fazer o raio-x, tá? E nessa endoscopia, que ela também faz, ela pode fazer já a biópsia para ver se essa criança tem alguma outra ação alterando aí, levando para o quê? De uma simples esofagite já uma úlcera. Professora Gildinei, só a cirurgia resolve o problema de refluxo? Essa resposta a senhora vai nos dar logo após os nossos comerciais. É rapidinho, já já voltamos. Estamos de volta com o programa Médico da Família. Como eu disse, era rapidinho, porque o tema foi indicado por vocês. Refluxo gastroesofágico. Hoje muito comum nos bebezinhos, nos recém-nascidos. E a gente trouxe aqui uma especialista que aceitou o desafio. Ela que é gastropediatra, uma pessoa maravilhosa, minha professora eterna, professora de universidade, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, doutora Gildinei Maria Alves. Professor, eu lhe perguntei no bloco anterior, e o Mato Grosso do Sul está esperando a sua resposta, porque o programa vai para todas as cidades do Mato Grosso do Sul. E é líder de audiência graças aos bons profissionais que aqui vêm. E também ao prestígio que as pessoas encontram na área da saúde, porque às vezes uma informação aqui já consegue resolver um problema lá na casa das pessoas. Eu lhe perguntei, só a cirurgia resolve o problema do refluxo gastroesofágico ou tem tratamento medicamentoso? O tratamento é clínico, na maioria das vezes, tá? E com certeza. Primeiro, postural. Acabou de mamar o bebê, coloque ele 30 minutos quietinho, sem sacudi-lo, em pezinho. Depois, você vai levantar 2 tijolos dos antigos, botar na cabeceira da cama, pode fazer envolto em papel alumínio, para ficar não feio. E a criança vai ter um decúbito elevado. 30 graus. 30 graus. E depois você vai botar para deitá-la do lado direito. Naquele... o encaminhamento do alimento. Facilita a digestão. A digestão. O esvaziamento gástrico. E você também vai botar aquele travesseirinho anti-sufocamento, ele da lateral direita.
Outra coisa importante, tá? Que você vai fazer também para a criança, se ela, mesmo com leite materno, continuar vomitando muito, mas o peso e estatura está subindo, ele não precisa de nenhuma medicação para fazer aumentar a força, a parte motora, que é uma musculatura que depende do sistema nervoso, e tá a criança na parte de melinização, o bromoprida, a ranitidina, para bloquear esse HCl, será indicado ou não, de acordo com aquele doutor que está vendo, porque o pediatra geral, muito eficaz, ele vê essa criança, não precisa ser só o gastro, porque ele sabe disso também, porque é uma frequência essa patologia. Então, a bromoprida, a ranitidina, ou outro, omeprazona, pode usar, para bloquear o quê? A bomba de prótons, o HCl que entrou aí, o hidrogênio, né? Outra coisa, tem um suspensório que é da USP, que foi feito por Rodrigues e um outro lá, que desculpa, não lembrando o nome direitinho, da Universidade de São Paulo, que bota o menino amparadinho pelo suspensório mesmo. Pena que eu não trouxe aqui para ver, pode fazer. E temos da Nestlé, que a maioria das pessoas no mundo, se tiver leite materno, glória a Deus, se não a Nestlé, você já nasce Nestlé, a maioria. Então, você tem o leite anti-refluxo, que você vai dar para essa criaturinha. Que é o NAN-AR. NAN-AR, tá? Tá. E esse hábito que as pessoas têm, que a gente vê nos filmes, nas novelas, e aí acaba que isso culturalmente já se incorporou nas mães. Tá chorando, elas chacoalham, balançam. Isso para o refluxo é veneno. É um excelente veneno, que de excelente você não tem nada. Não tem que mexer com o seu bebê, deixa ele quietinho, tá? Porque você viu que ele tem a imaturidade de um sistema nervoso, por mais que ele não tivesse nem regurgitação, nem o vômito, ele tá aí, ele vai fazendo a curva de Gauss até ele ficar ok. Então não faça isso, deixa ele em paz. Agora, se essa criança tiver síndrome de Sandefur, torcicolo, chorando, perdendo peso, faz todos os exames, pegametria, a endoscopia, o raio-x, tá? Contrastado, para ver se vai fazer a cirurgia, que chama como? Fundo? É a aplicatura do fundo. Do fundo gástrico. Exato. Ali com o esôfago. Então, a criança vai ficar ótima. Mas isso é em último caso. Hoje mais raro, né? A gente tem tratado, clinicamente tem melhorado. A dieta dessas crianças, desses bebezinhos que mamam no peito, está indicado o leite materno. E se elas começam a chegar numa idade já das frutas, a acidez dos alimentos piora, o que a senhora indica? As crianças vão ter que estar longe de refrigerantes por causa da fermentação, dos alimentos ácidos, cuidado com as peras, com as maçãs, que também tem acidez, laranja-lima, banana. Daí vai ter o problema indo para a constipação, essa eu cuido para você, tá? E comer os alimentos não ácidos, não fermentados, né? Viajar de avião, cuidado, porque aquela comida vai esquentada e refrigerada no último grau, a criança vai passar problema. Ela começando a comer os sólidos, ela nem vai precisar mais do antirrefluxo ONAN, tá? Ela já está sozinha, solta com o sólido. O sólido vai descer por gravidade mais fácil. Tá dadas as dicas, basta agora que você coloque na prática do dia a dia. Professora Judinei, quero agradecer mais uma vez a sua presença, dizer do meu orgulho em ter sido seu aluno, da satisfação que tenho em entrevistá-la, dizer que realmente são pessoas como a senhora que formam profissionais verdadeiros, pessoas que têm abdicado uma parte da sua vida, como a senhora sempre fez lá no ambulatório da pediatria do Hospital Universitário, que atende todos aqueles, e era uma fila que só queria a professora Judinei. E aí a gente que acompanha ela começa a entender o carinho, a formosura do atendimento dessa guerreira, desse espelho para todos aqueles que querem ter uma profissão digna. Parabéns, continue sempre assim e tenha sempre o meu reconhecimento
do Médico da Família, o programa que conquistou a população do Mato Grosso do Sul, e aqui estamos sempre de portas abertas para recebê-la. Eu quero deixar a minha grata satisfação e quero falar que hoje eu já tenho a Débora, que é um doce, uma presença importante no nosso ambulatório, e outras doutoras também, Delmina, Zezé. Quero falar que nós somos também uma família. E estamos entrando agora no programa da família do Dr. Paulo. E quero falar que me desculpem algumas coisas que não foram bem esclarecidas, mas em outro momento, quem sabe, podemos esclarecer. E quero falar que eu sou grata a esse Deus maravilhoso que sempre, certo? E Dom Bosco falava, se eu não sirvo, se eu não servir para servir, eu não sirvo para viver. E eu sou agradecida. Que beleza, né? Emocionante. Quem conhece a professora Gil sabe do quanto é importante ela na vida de muitas pessoas carentes, que buscam no ambulatório da pediatria do HU, Hospital Universitário, e saem de lá com um sorriso quando são atendidos por ela, às vezes de uma forma enérgica, mas é para chamar atenção e falar, tem que fazer, porque a criança não tem culpa de você ter colocado no mundo. Mas elas melhoram porque ela sempre orienta da forma correta. Se você ainda tem críticas, sugestões, denúncias, anote aí os nossos endereços. O nosso e-mail, medicodafamilia@hotmail.com. Se enviar uma carta, escreva Rua Independência 260, Vila Santa Luísa, o CEP 79005-260. Lembre-se de que o nosso compromisso é e sempre será de fé e saúde. Reflexão do dia. Observe os detalhes de tudo que seus olhos alcançam e começará a perceber que há, além de todas as coisas, um mistério chamado milagre. E o milagre hoje é você estar aí, vivo. Você estar aí, viva. Vocês estarem aí com a possibilidade de buscarem a felicidade. A busca da felicidade tem que ser intensa e eterna, para que possamos fazer as pessoas ao nosso redor também felizes. No próximo programa vamos falar sobre o papel da fé na reabilitação de doenças. Um bom almoço a todos vocês, uma boa tarde, fiquem com Deus e até lá.